Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Vocês já pegaram a Bíblia, uma canetinha com papel, anotar a passagem Bíblia, para nós aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos da Santa Escritura. Mas primeiro vamos fazer uma oração, né? Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse seu santo dia de nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Você pode abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas capítulo 4, e mantenha aí um pouco aberto no livro de Lucas. E nós estamos estudando o ministério de Jesus, e toda uma grande empresa, ela faz um ministério, ela faz tudo, ela arruma o pessoal para trabalhar. E o ministério de Jesus, ele pegou 12 apóstolos para poder pregar. Então nós estamos estudando o ministério de Jesus, como começou o ministério dele e como é que o povo agia ao Jesus pregar, ao Jesus falar. Então, através dos estudos que nós vamos aprender. O último versículo da Bíblia que nós tínhamos estudado sábado passado, que é no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15, vamos repetir ele e dar consequência nos outros para frente. Aonde começou Jesus o seu ministério? Aonde começou Jesus o ministério dele? E aqui ele fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama corria por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então ele começou aonde? Na Galiléia. Ele começou ali seu ministério. E o povo admirava o tipo que Jesus assim ensinava, o jeito que ele falava. Continuando no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo 4, agora versículo 16 e 21. Como anunciou ele a sua missão em Nazaré? Como Jesus anunciava ali a sua missão em Nazaré? E ele então fala assim: indo para Nazaré, aonde foram criados, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar ao pobre, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e pregou o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabei de ouvir. Então era o costume de Jesus ir na igreja. A Bíblia não fala em igreja, fala em sinagoga. Todo sábado ele ia, mas nesse sábado ele entrou na sinagoga, levantou para ler. Deram o livro do profeta Isaías. Isaías já tinha lá no Velho Testamento falado sobre Jesus, né? Então ele leu e ele fala: cumpriu, porque foi ungido. Aonde Jesus foi ungido? Vocês já lembram? Quando João Batista batizou ele. Vocês já lembram que desceu o Espírito Santo, semelhante a uma pomba, e pousou sobre ele, e uma voz do céu falou: esse é meu filho amado, o que eu tenho prazer, eu tenho alegria. Deus falando. Ali ele foi ungido. E ali então, dali para frente, ele foi levado ao deserto. Nós já falamos sobre isso daí. E depois ele começou seu ministério. Ele regressa agora então para Nazaré e ele começa ali. Ainda mantendo no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 22, que impressão produzia no povo a sua pregação? Que motivação dava para o povo? Que incentivo dava para o povo a pregação de Jesus, né? Às vezes nós vamos escutar um orador, não precisa ser pastor, ou padre, ou bispo, ou sacerdote, ou ancião, um filho de Deus,
fazer uma pregação e a gente fica ouvindo, fica motivado através dele e falando do que está nas escrituras, da palavra de Deus, e a gente fica aí. E aqui fala assim, o que levou então? Todo lhe dava testemunho e se maravilhava da palavra de graça que lhe saía dos lábios. Os lábios de Jesus eram puros, não eram lábios contaminosos, porque Jesus não pecou. Ele esteve no mundo de pecado, pagando nossos pecados, mas ele não pecou. Então, os lábios dele eram lábios puros. Lembra quando Isaías pediu para purificar a boca dele, que ele era pesado de língua? Então, mas Jesus não precisava disso, porque não saía nada errado da boca de Jesus. E o povo se maravilhava, o povo ficava admirado. Como pode esse Galileu falar desse jeito, falar de Deus com tanta autoridade? O povo gostava. Mantendo ainda no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31 e 32. Por isso que eu pedi para vocês segurar um pouquinho no livro de Lucas, para nós ir aprendendo junto. Que jeito nós aprendemos? Nós aprendemos cada dia estudando a palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo nos nossos corações, ensinando nós. É como você vai na escola. Quando a criança vai a primeira vez na escola, ela não sabe nada. Ali está o professor, eu admiro muitos professores, porque eles têm paciência para ensinar, né? Bem que hoje também mudou muitas coisas, não quero entrar nesses detalhes. Mas de primeira coisa que uma criança aprendia eram as vogais. Depois o ABC. Depois juntar as letras para transformar em palavra. E aquele todo dia ensinando. Aí ele vai e depois disso se tornou doutores, professores e outros engenheiros e assim por diante. Mas teve uma pessoa por trás disso tudo. E aquele povo ali aprenderam a ouvir da palavra de Deus e admirava porque tinha Jesus ali ensinando sem nada errado sair dos lábios dele. Então, por isso aí. Então, aí, continuando ainda no versículo 31 e 32, eu falo assim, por que se admirava o povo, estamos repetindo, em Cafarnaum, do ensinamento de Jesus, porque assim, e desceu ele a Cafarnaum, cidade da Galileia, e o ensinava no sábado, e muitos maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Que jeito era a palavra de Jesus? Com autoridade, com sabedoria. É isso que nós temos que aprender da palavra de Deus, para quando nós transmitir para outras pessoas. Vocês que já estão estudando comigo, já faz alguns dias que a gente está aprendendo junto a palavra de Deus, nós precisamos ter isso daqui, autoridade na palavra que nós falamos, que Deus nos dá sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos ensina, né? Fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, que o Espírito Santo nos enche de sabedoria da palavra de Deus, ensinando nós a andar nos caminhos, para quando nós transmitir essa palavra a outras pessoas, nós falamos com o quê? Com autoridade. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá capacidade. Por isso que Jesus falou assim, vocês são a minha testemunha. Está na palavra de Deus, ele falando que nós é a testemunha dele, falar dele. Por que nós somos testemunha dele? Porque nós estamos estudando aquilo que ele deixou escrito e nós acreditamos pelo olho da fé. Se nós não tiver fé, essa leitura não tem muito sentido. Se nós não tiver fé, nós não acreditamos, porque nós não estávamos lá 3.000 anos atrás, mas o Espírito Santo mostra para nós aquilo que aconteceu há 3.000 anos atrás. Fé. Por isso que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. E eu acredito que todos vocês que estão estudando comigo têm fé, acredita que um Deus que cuida de nós, um Deus amoroso, um pai que é preocupado com seus filhos, que é o melhor para os seus filhos, por mais que nós vivemos neste mundo de ingratidão, aonde o amor se esfria, aonde não tem mais respeito, aonde tem calúnia, onde tudo, mas o Pai Celestial é preocupado. Meus filhos, estou preocupado. Aí nós temos que aprender aquela palavra de João Batista, endireitai os vossos caminhos. Nós temos que endireitar os nossos caminhos, andar pelos caminhos do Papai do Céu.
E Jesus falava com autoridade e multidões seguiam Jesus. Por quê? Porque ficava maravilhado do ensinamento dele. Então é isso que nós precisamos aprender. Agora vocês vão lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus, vamos voltar um pouquinho para trás, né? E capítulo 7, versículo 28 e 29. Em que diferença se os ensinos do ministério pelos fariseus? Que diferença? A diferença do ensino de Jesus pelo ensino dos fariseus, né? Tem diferença? Lógico que tem diferença. O ensino que vem de Deus é diferente do ensino que não é de Deus. Assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles o ensinavam como quem tem autoridade e não como o escriba. O povo se admirou. O povo se admirou. O povo ficava maravilhado. Porque assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês vão na igreja, ou quando vai na igreja, quando vocês ouvem um sermão de um pastor e ele está pregando, quando acaba o sermão, você vai embora, você sai assim, saí maravilhado da igreja. Que sermão que eu ouvi! Essa pregação foi para mim, eu estava precisando ouvir essa palavra que foi falada. Era isso que Jesus falava, ele falava daquilo que aquele povo precisava ouvir. Ele ensinava aquilo que aquele povo precisava aprender. E hoje ele deixou a Santa Escritura para nós aprender aquilo que ele quer que nós aprendemos junto com andar nele. Aí fala assim, nós vamos aprender tudo de Deus? Não. Se vocês pegar, anota aí para depois vocês pegar com um tempinho na Bíblia de vocês. Vocês vão lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, está escrito assim: as coisas reveladas é para você e vossos filhos, e as coisas ocultas pertencem ao Senhor e ao vosso Deus. Deus nos vai revelar o suficiente daquilo que nós precisamos aprender para nós andar no caminho dele e ter a salvação eterna. Jesus, ele veio e pagou tudo que nós estava devendo, porque a nossa dívida era grande demais, e a nossa dívida é grande demais. Nós temos que ser gratidão, muita gratidão com ele, e ser feliz por tudo aquilo que ele fez. Eu quero um dia lá na Canaã Celestial dar um abraço em Jesus, porque falar, Senhor, muito obrigado por Senhor um dia me ensinar e eu andar nos seus caminhos. Eu espero que todos vocês façam isso, nós encontramos lá junto. Um abraço a todos, fica com Deus.